Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando essa semana, essa segunda-feira maravilhosa. Estamos encerrando o mês de setembro e estamos encerrando a nossa meditação sobre cura nesse mês, de setembro. Quantas coisas nós vivemos, quantas curas nós alcançamos em nome de Jesus. E hoje nós estaremos meditando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a palavra rema, sobre a palavra logos. Que coisa linda é a palavra de Deus e como ela é poderosa para nos curar. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que traz esperança para o nosso coração, alegria. E nessa manhã, nesse dia tão gostoso, nós estamos tomando esse cafezinho Cunhavé, lembrando da palavra de Deus que veio até nós, que nos alcançou, que nos abraçou, que nos envolve, que nos traz esperança nesses dias difíceis, que nós estamos vivendo, a geopolítica, a situação do mundo, do país, E a gente tem a alegria de ter uma palavra revelada através da Bíblia Sagrada, uma palavra que vem trazer sempre algo para o nosso coração. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, E a palavra de Deus sempre nos liberta, sempre tem poder de transformar a nossa vida. Hoje a gente convida o Espírito Santo, vem nesse lugar, toma a minha vida, toma a vida daquele que vai entrar nessa live, que vai meditar contigo sobre uma palavra inspiradora do teu trono de glória ao nosso coração nessa manhã. Vem falar ao nosso coração, vem falar ao meu coração, vem trazer esperança nesse dia, nessa semana que se inicia, onde as pessoas estão cansadas, estão desanimadas, estão sem força, sem vigor, outras estão esperançosas, esperando uma palavra reveladora, uma palavra rema para o seu coração. E que o Senhor possa dirigir essa live de uma maneira surpreendente. Hoje nós vamos estar meditando sobre a palavra que cura, a palavra rema, a palavra logos. E a gente percebe que logos e rema são diferentes entre si, No grego há duas palavras correspondentes ao termo palavra. A palavra logos e a palavra rema. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, O que seria o logos? É uma expressão do pensamento. Palavra logos denota a expressão do pensamento. Não um nome relacionado a um objeto, e sim ao conceito, à ideia de Deus. Ela é usada com relação ao Evangelho, aos 10 mandamentos. Ela é usada na Bíblia toda vez que há uma declaração de Deus, há uma palavra logos. É um discurso tratado por Deus. E a gente vê que a palavra logos, ela se personifica através de Jesus Cristo. O significado máximo, do logos é a palavra de Deus encarnada. O verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João, Narra João. E Jesus Cristo é a palavra final sobre todas as palavras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Jesus é a palavra eterna do Deus eterno. É a palavra eterna. E a gente vê que Jesus é a palavra sobre todo nome, Sobretudo a palavra de Deus. Jesus tem poder, O sangue de Jesus tem poder. A palavra que sai da boca do nosso Mestre Jesus tem poder. E a palavra eterna de Deus é Jesus Cristo. Aqui está ele, Jesus, é a última palavra de Deus ao homem. A última palavra de Deus ao homem é Jesus. E a gente vê em Hebreus 1:1, que fala o seguinte: há muito tempo atrás, Deus falou aos nossos ancestrais de muitas e variadas maneiras, através dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele falou conosco através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para se revelar como
aquele que tem todo o poder, né? Toda a glória, toda a majestade, aquele que ressuscitou dentre os mortos e habita dentro de nós, habita no nosso coração. Esse nome tem poder. Logos, essa palavra, né, revelada por Deus, é a fonte de vida, é a fonte de cura, é a fonte de libertação. Nele, em Jesus, a palavra de Deus assumiu uma forma final e absoluta. Ele se fez carne e habitou entre nós. Que palavra poderosa, né? O verbo que se fez carne, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E continua habitando. Jesus está presente, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. E Ele está aqui no nosso meio, porque Ele está presente, Ele habita no nosso coração. Jesus é a nossa esperança, é o resplendor da sua glória, né? Jesus é a palavra de Deus que assumiu uma forma final e absoluta. Mas quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Ainda que nenhuma pessoa desse mundo não creia que Jesus é o Logos, a palavra de Deus, ela se materializa. A palavra pessoal, o título do Filho de Deus, a qualidade de perito, de autoridade, né? Ele é a nossa autoridade. Ele é a realidade, a totalidade da natureza humana. Dele é a glória, o Shekinah, manifestação pública, o Shekinah, né? O único Filho, o qual encontrou o seio do Pai e declarou, né? Assim a palavra de Deus é a manifestação pessoal do próprio Deus para conosco, a divindade, né? Que palavra linda o nome de Jesus. Se a gente passar o dia todo aqui falando Jesus, 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 Ele nos enche, Ele nos preenche, Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos envolve, Ele nos traz a misericórdia, a graça, a bondade, né? Jesus, essa palavra linda que se fez carne e habita entre nós. É divina em sua origem, né? É uma palavra do Senhor expressa por sua autoridade e concretizada pelo seu poder. Em Atos 10:36, nós podemos ver isso. Às vezes, ele também se refere à doutrina, a palavra de Deus como doutrina, como em Mateus 13:20. Mas se a gente for procurar, né, direcionamento a Logos, de volta para Deus, quer tenha sua origem no Pai ou no Filho, nós vamos ver que a palavra Logos está se relacionando a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que coisa mais linda! Portanto, Logos é divino em sua origem. É uma maneira pela qual o termo é mais frequentemente usado, né? Essa palavra Logos é mais frequentemente usado no Novo Testamento, porque se refere, né, à palavra de Deus que se manifestou e que se fez carne. E já rema. Rema é uma palavra específica, né? Aquela palavra que expressa aquilo que está escrito. Ela pode ser proveniente de Deus, mas nem em todos os casos. Ela não é necessariamente divina. Mateus 12:36 fala sobre isso. Não necessariamente divina, mas é uma palavra específica para um tempo específico na nossa vida. É para uma ocasião específica e geralmente uma palavra falada para uma ocasião em que a ênfase como rema não se encontra em seu conceito, nem na sua qualidade objetiva, mas sim na palavra que foi falada e liberada. Então nós vemos que a palavra rema, né, é algo que brota do trono de Deus especificamente para um tempo determinado, para um momento específico da nossa vida, da vida daquele que ouve e a cumpre. A gente vê em Romanos 10:8, né? Vamos ler aqui, vamos abrir a nossa Bíblia e lermos, né? Romanos 10:8, a palavra que está perto de nós. Romanos 10, versículo 8.
Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessarmos com a sua boca que Jesus, o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A palavra, ela está escrita, né? Ela está junto de ti e na boca, no teu coração, diz o apóstolo Paulo em Romanos, né? Romanos 10, 8. É aquela palavra que está pertinho da gente, está no nosso coração, para um tempo específico. E essa palavra, ela é subitamente reverenciada ao Logos de Deus, eterno e inflexível. É uma palavra de liberdade para você. Essa palavra foi a palavra rema, né? A palavra que veio ao nosso coração para nos dar liberdade, para nos dar cura. Exatamente sobre isso Romanos fala, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 17. Assim que a fé vem pelo ouvir uma palavra de Deus. Paulo usa a palavra rema quando ele fala ouvir a palavra de Deus e não logos. É uma palavra que é ouvida e cumprida. É uma palavra numa ocasião especial, é uma palavra específica para você e para o que encontra contigo, né? Para aquele que estiver com você e você puder usar a palavra rema. Então a gente percebe que a palavra rema é a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus que vem encontra o nosso coração em determinado momento. E a palavra logos é o próprio Jesus, né? É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a espada do Espírito. O Espírito usa a palavra como uma espada. Em Efésios 6,17, nós lemos: a espada do Espírito é a palavra. E aí fala da rema, a palavra rema na tradução, né? É uma palavra de espada de Deus. A palavra rema é a espada de Deus que vem de encontro às nossas necessidades. É uma palavra que vem para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. Não é a Bíblia inteira que pode ser usada como espada, e sim uma palavra específica que você usa habitualmente para uma ocasião específica, né? A palavra de Deus toda, ela não é espada, mas em determinado momento você usa como espada. Ela vem, atinge, né? Ela corta, ela penetra na alma, na medula. Ela é capaz de discernir as nossas intenções, o nosso motivo, né? É uma palavra específica, no momento específico. Então a gente vê a diferença entre a palavra rema e a palavra logos. E a Bíblia, né, na sua tradução, ela narra em determinados momentos a palavra rema e em determinados momentos a palavra logos. Nem sempre é divina. Rema nem sempre é divina em sua origem. Ela geralmente denota uma palavra que é falada a fim de que uma ação específica possa ser tomada. Às vezes vem uma palavra, né, uma palavra rema para o nosso coração. E Deus usa, às vezes, uma pessoa, Deus usa uma situação, Deus usa uma palavra, e aquela palavra rema é uma palavra que ela não é divina por sua própria natureza, mas ela tem um poder, né, de transformar, de libertar. Ela tem uma ação específica na nossa vida. Mas eu vos digo que de toda palavra rema, ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36 está se referindo a uma palavra que sai da nossa boca como uma palavra rema, e a gente há de prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca em juízo. Então, palavra rema, ociosa, justificam, são rema. Assim sendo, podemos
sumarizar. Divina e humana é a palavra logos. É divina, ao passo que rema pode ser uma palavra humana. Rema pode ser uma palavra humana. Universal e específica. Logos é uma palavra universal, ao passo que rema é uma palavra específica. Objetiva e subjetiva. Logos é uma palavra objetiva, ao passo que rema é subjetiva, uma palavra falada numa determinada situação, numa determinada circunstância. Existe também a diferença. A palavra logos, ela é eterna, ao passo que a rema é geralmente contemporânea, uma palavra contemporânea. E então essa diferenciação entre logos e rema, desculpa, nem sempre é muito clara, né? Quando passamos a examinar a Bíblia e o que ela tem a dizer, precisamos ser cuidadosos para distinguir a palavra rema da palavra logos, a palavra que é eterna. E nas Escrituras existe uma variedade muito grande nessa distinção de logos e rema, que é verificada através das passagens bíblicas. Em toda a Bíblia, há diferenças nas maneiras pelas quais essas palavras são usadas. E o estudioso, né, de teologia, ele consegue discernir bem a diferença entre a palavra logos e a palavra rema. Não existe só uma diferença entre a maneira pela qual as palavras são usadas no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas também os próprios escritores do Novo Testamento usam também essa palavra de uma maneira diferente. Por exemplo, João usa logos para apresentar o universal, o eterno. João, né? Pedro, no entanto, pelo menos em uma ocasião, usa essa palavra rema também de uma forma diferenciada. Ele diz, mas a palavra rema do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. A palavra rema permanece para sempre. A palavra que vem ao nosso coração, a palavra que é revelada através das Escrituras, a palavra rema, ela permanece para sempre. Bem, nós gostaríamos então de finalizar esse estudo hoje falando então que nós precisamos conhecer o logos e o rema de Deus. Mateus 14:22, temos um exemplo da diferença da palavra de Deus, logos, e da palavra de Deus, rema. Mateus 14:22. Vamos ler para a gente entender melhor essa passagem. Mateus 14:22. 14:22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mateus 14:22. E despedia a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. E logo Jesus compeliu os seus discípulos. E o barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas no quarto da vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra que foi liberada, né? Foi uma palavra que o próprio Logos, o próprio Jesus liberou como palavra rema e permitiu que Pedro, né, andasse sobre as águas. Se a gente continuar lendo esse versículo, nós vamos ver uma palavra rema, uma palavra específica. Vem, né? Vem, ande sobre o mar. Nem todos eles andaram sobre as águas. Vocês se lembram do episódio que Jesus apareceu repentinamente no mar e os discípulos disseram que era um fantasma?
Pedro, como de costume, foi primeiro a falar. Jesus ordenou a vir. Ora, essa foi uma palavra rema para Pedro, né? Jesus proferiu uma palavra rema para Pedro. Não foi para todos, mas foi específico, uma palavra específica para aquele momento, para a vida de Pedro. E assim Deus faz conosco. Nesse dia, né, Deus tem uma palavra específica para o nosso coração, uma palavra rema para o nosso coração, para a nossa vida. E é tão lindo quando a gente aprende, né, que a palavra rema, quando é liberada, ela se cumpre, né? Ela se torna uma palavra viva, que arde dentro de nós. Que nessa manhã o Senhor possa estar liberando palavras remas ao nosso coração. Palavras de cura, palavras de transformação, palavra de esperança, palavra de felicidade, uma palavra que venha mudar a nossa vida nessa semana, uma palavra que venha trazer conforto, alento ao nosso coração. E o maior desejo de Deus nesse dia é proferir palavras rema para o nosso coração, porque a palavra logos, ela já foi liberada, ela é eterna, ela é completa, ela é eficaz, é o verbo que se fez carne e habita entre nós. Existe um episódio muito claro em João 21, 18 e 22. E João fala o seguinte: digo-te a verdade, que quando eras mais jovens, vestia-se a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, entenderás as tuas mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro glorificaria a Deus. Aí então ele lhe disse: segue-me. Pedro virou-se e viu que os discípulos que Jesus amava os seguiam. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, o que acontecerá com ele? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa a ti? Tu precisas me seguir. Você percebe que Jesus está dizendo? Ele está dizendo a Pedro: Pedro, tem uma palavra rema para você e uma palavra rema para João. Mas o rema que eu tenho para o João não é da sua conta. Não tem nada a ver com você. Uma das melhores qualidades de ovelha é que ele conhece a voz do seu Senhor. Esse episódio a gente vê que Deus tinha uma palavra específica para João e uma palavra específica para Pedro, né? E o que acontece com ele não tem nada a ver conosco. Então Deus tem uma palavra específica para o teu coração nesse dia, né? E a palavra que Deus libera para mim nem sempre vai servir para você, mas a palavra eterna, o Logos de Deus, é para todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus veio para todos, gentios, republicanos, publicanos. Deus veio para todos indistintamente, né? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor recebe essa palavra logos. E Deus tem uma palavra específica para o teu coração, uma cura específica para a tua alma, para as tuas necessidades. E a cura que Deus tem é, nessa manhã, uma cura voltada às suas necessidades, né? O que você precisa ser curado, talvez eu não precise. O que eu preciso de cura, talvez você não precise. Mas a grande verdade é que hoje Deus tem uma palavra rema para mim e para você. Receba essa palavra. Receba a palavra de Deus, de cura, de transformação. A cada dia que você meditar na palavra de Deus, na palavra revelada, você vai ter uma cura, você vai ter um direcionamento. E a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o que ela foi designada, para qual ela foi designada, ela cumpre. Que essa manhã você possa ter tido um café com Yahvé especial, né? Uma palavra rema para o teu coração, aquieta o teu coração e saiba que Deus é Deus na sua vida. Descansa a tua alma no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe.
que esse cafezinho possa ser transformador e que a gente possa cada dia estar de corpo, com alma, em espírito e em verdade, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Guarde essa palavra rema no teu coração, guarde a palavra logos na tua alma, para que você nunca peque contra Deus. Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante, o teu rosto e te dê a paz nesse dia, nessa semana, uma semana abençoada. E nós vamos ficando por aqui, pedindo que você compartilhe essa live com quem você acha merecedor dessa palavra rema, dessa palavra